Muito bem, nós já estudamos ou demos uma passadinha no capítulo 5, bem rapidinho, né? Apresentando os 3 itens ali para completar os 5 do discurso de Elifaz, um discurso de 2 capítulos. Então Jó vai fazer a sua primeira intervenção. Ele fala primeiro, eles ficam ali 7 dias, né, do lado de Jó, de repente ele fala, faz a pergunta para Deus, né, o que está acontecendo. Ele está baseado na sua experiência, no seu relacionamento, na sua integridade do seu relacionamento com Deus. E a preocupação deles, dos 3 amigos, que começa já com Elifaz aqui, é a respeito da justiça. A justiça de Deus está em jogo. Ou você confessa ou você vai morrer, vai desaparecer. Então Deus está te punindo. Fala logo antes que Ele te mate. É mais ou menos nessa linha aqui. E no capítulo 6 ele justifica suas queixas. E ele começa dizendo no verso 2, se a minha queixa de fato se pesasse contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia dos mares. É uma linguagem poética. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas, os terrores de Deus, e se arregimentam contra mim. E ele vai fazendo uma série de perguntas aqui, né? Comer-se-á sem sal, que é insípido, né? Ou haverá sabor na clara do ovo? Né? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Não é? Quem dera que se cumprisse o meu pedido. Estou pedindo para Deus, Senhor, termina logo. Se é esse o Deus que vocês estão pregando é verdadeiro, então termina logo a minha vida. Para que ficar, né, aquela história, né, vai cortar o rabo do cachorro um pedacinho por vez. Antigamente se cortava, né? Hoje acho que nem se faz isso, mas vai se cortando aos pedacinhos o rabo do cachorro, aí corta de uma vez. Vai cortar, corta de uma vez. Então, Senhor, vai logo para os finalmente aí. Ele está se justificando pelas queixas, né? Ele está colocando ali. E a partir do verso 13, é bem interessante aqui. Aliás, o 12, eu vou aqui no 12 que tem uma coisa interessante. Acaso a minha força é a força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Em outras palavras, ele está dizendo assim, será que eu sou uma estátua? Eu não sou uma estátua, sou uma pessoa. Não é? Eu quero me relacionar com esse Deus, mas não é esse Deus que vocês estão falando. A minha dúvida não é sobre a bondade de Deus, a minha dúvida é por que Deus quer que eu confesse um pecado que eu não tenho, para que gere essa complicação toda. A visão que deveríamos ter de Deus, que devemos ter de Deus, né? É a visão que está na palavra dele, não é? E ele diz assim, vocês acham que eu sou de pedra, né? Sou uma estátua, desculpe. Sou uma estátua, não tenho vida, não tenho carne, não tenho sentimentos, não é? Eu quero me relacionar com esse Deus que eu tenho conhecido. E ele vai aqui no 13, então, e diz, não, jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Para quem ele está falando aqui? Para os amigos. O que ele estava querendo? O que ele estava precisando naquele momento? Ele estava precisando de um abraço. Ele estava precisando de um carinho. E o silêncio desses seus amigos foi o melhor período de toda essa história. O silêncio foi o melhor período. Por quê? Não há julgamento no silêncio. Diz que o jovem chega uma idade que ele não gosta de pai, de mãe, quer sair para os amigos. Talvez um dos motivos, né? Porque os amigos não julgam. Então ele se sente bem num ambiente que ele não é julgado. Agora, isso é bom? Bom, se os pais estão julgando todas as atitudes, como talvez até um processo de punição, ou sei lá, de educação, está errado, não faça isso, não faça aquilo. Então, como é que nós estamos chamando a atenção, né, do erro do nosso filho, do erro do nosso cônjuge? Se nós estamos ali só para apontar o erro, então alguma coisa está errada na educação ou no relacionamento, no caso de marido e mulher. Eu não estou ali para ficar apontando, você errou nisso, você errou naquilo, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não, a gente tem que ter uma atitude positiva
né, para que esse erro possa ser contornado, que a gente possa tirar uma lição de um caminho ou de outro, para que ele entenda. Às vezes até é importante deixá-lo botar o dedo na tomada, né, para tomar o choque, entre aspas, claro, né, ou ir até algumas consequências para sentir, realmente eu devia ter ouvido. Não é? E buscar, e os pais jamais deverão ficar, eu não falei, você que sabe tudo errado, você não faz nada certo, aí a conversa não dá certo. A conversa desses 3 amigos foi nesse sentido, você não está certo, você está errado, apontando, ele disse assim, olha, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. O que é compaixão? Compaixão é eu sentir a mesma paixão da outra pessoa, o mesmo sentimento da outra pessoa. Eu comer 1 quilo de sal com a pessoa, demora bastante, aí então eu vou conhecer bem. Então assim, Jó, você tá bom, teve uma vida boa, mas rapaz, você cometeu alguma coisa e Deus está te punindo por isso. É um juízo retributivo, eu vou falar muitas vezes isso aqui. Deus está retribuindo agora, então fale logo, para que Deus tire este mal, esse pecado. Talvez eles estivessem comparando com algumas atitudes, né, de algumas situações que eles tinham visto e tal, mas não o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Esse Deus aqui não é esse Deus da retribuição iminente, toda e qualquer situação. Aqui ele usa até a expressão aqui dos ribeiros, né, da Palestina, e diz assim, que os ribeiros da Palestina, quando chove, eles ficam cheios. Depois, acabou a chuva, eles ficam vazios. Então, vocês são desse tipo aí. Não posso confiar em vocês como rios caudalosos. Não posso. Porque só funcionam quando as coisas estão bem. Eu agora estou mal, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de uma palavra de conforto. E vocês vêm com essa maneira, essa visão simplista, de dizer assim, Deus castiga. Minha mãe, uma mulher maravilhosa, hoje ela compreende mais a respeito de Deus, mas nos tempos da ignorância, não é? Todos nós passamos por isso, até conhecê-lo bem, ela olhava para mim e dizia assim, olha meu filho, não faz nada errado porque Deus vê tudo, Ele castiga tudo. Todo erro vai receber, não pense que Deus não vai. E eu vivi com isso muito tempo, eu vivi com aqueles olhos de Deus me procurando, né, onde que está, e por isso que às vezes a gente aprende a fazer as coisas erradas no escuro, né? Quando Deus não está vendo, à noite, Deus não está vendo. E para atrapalhar tudo, minha avó ganhou um quadro de Jesus, nós tínhamos esse costume, ter o quadro, uma luzinha ali no quadro, que dava aí um significado especial aí de uma determinada denominação cristã, e os olhos desse quadro de Jesus eram aqueles que parecem que estão acompanhando a gente para todo lugar. Você olha para cá, está olhando para você, você olha de lá também. Tá. Então eu ficava aflito com um Deus que me persegue. Ele não dá um segundo. Não, Deus dá o livre arbítrio. Até eu entender isso demorou um pouco. Né? E Jó está dizendo aqui, olha, vocês não me servem de nada. Aqui o verso 21 diz assim, assim também vós outros, ele faz essas comparações, né? Assim vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso, disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Redimi-me das mãos dos tiranos? Não estou falando nada disso. Eu estou expondo os meus sentimentos e Deus não proíbe, não se irrita quando você exprime os seus sentimentos. Aliás, Deus gosta disso. Positivamente ou negativamente, isso quer dizer que você está abrindo-se para Ele. Não gostei disso, ótimo, Deus quer ouvir isso de você. Ele não quer ouvir só palavras bonitas da oração, porque oração não é repetir palavras bonitas. Oração é abrir o coração a Deus como um amigo, como a gente faz com um amigo. Tá bom, está bom, a gente fala que está bom. Não está bom, a gente fala que não está bom. Não gostei disso que você fez. Fale para Deus. Não tem problema nenhum discordar. O problema é você discordar e ficar dizendo que concorda. O problema no casamento é você não amar, não fazer nada e dizer para todo mundo que você está bem. Você mostra que está bem. Abraça na frente dos outros. Diz até umas palavras carinhosas na frente dos outros.
Aí quando você está em casa sozinho, com a esposa, com os seus filhos ou com o esposo e seus filhos, então aí vira um verdadeiro inferno, que você, né, está escondendo alguma coisa. Não, não é isso, Deus não quer que esconda nada. Então ele diz assim, eu não quero que vocês se escondam nada, eu não pedi nada para vocês. O verso 24 diz assim, ensina-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Não, vocês só estão falando que confessa, se Deus é assim mesmo, Deus ele vai lá, a vida é curta e ele torna a vida pior para aquele que não se arrepende. Então se arrependa do seu mal, há um fato específico que você tem que se arrepender. Não, então me diga qual é o fato específico. É ensinar a Deus da maneira que ele não é para as outras pessoas. Isso dá uma confusão tremenda. Então me ensinam. É o desafio de Jó para eles. Então me digam, onde é que eu estou errando? Qual é o meu problema? E aí fala uma porção de coisas por aqui. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim. Olha o pedido de Jó aqui, isso aqui é um clamor, não é? E vede que não minto na vossa cara. Estou sendo sincero, olhai para mim. Meu pai que diz assim, estou dando uma bronca em você, olhe para mim, olhe para mim. Não é esse o olhar, né? Presta atenção no que eu estou falando. Não, é olhe para mim e coloque isso no meu lugar. Sim, olhe para mim e segure este caco de cerâmica como se você estivesse coçando ou tirando as feridas das úlceras. Olhe para mim, olhe, me enxerga. É olhar sem enxergar, né? Ou ver sem enxergar. Está ali, mas eu não enxergo. Está lá o pobre na rua sentado, um pobre na rua, mas eu não me coloco no lugar dele. Eu não me coloco naquele que ficou desempregado, no lugar daquele que ficou desempregado. Eu não me coloco no lugar daquele pai que tem um filho que está usando entorpecentes. Eu não me coloco, ele não deu uma educação direito para ele. É fácil falar isso. A menina que engravidou, diz assim, porque esses pais foram ausentes. É fácil falar isso. É fácil apontar. Mas não esqueça, minha mãe diz assim, aponta, tem 3 dedinhos apontando para você. É fácil falar dos outros. Não é? Ele tem um filho aí homoafetivo, aí porque ele agiu. É fácil falar isso, até você ter um. Você vai olhar diferente. Você vai olhar diferente. É completamente diferente quando acontece com você. E o que ele está pedindo para ele é assim, olhe para mim. Será que há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Quer dizer, então olha para mim e me fala. Mas me fala com amor, me fala com um coração aberto. Vocês estão aqui só para me criticar. É fácil criticar. A coisa mais fácil é achar erros nos outros. Se alguém vai assistir um jogo de futebol, ou em casa, ou na arquibancada, é fácil. Por que ele não correu para pegar aquela bola? É muito, mas vai lá jogar no campo. Por que o goleiro não pulou para o lado de cá? É fácil, vai lá. É fácil criticar, muito fácil. E esse daqui, aí Jó não termina, agora ele vai falar com Deus. Aqui ele está falando com Elifaz, ele vai falar agora com Deus. Né, no próximo capítulo aqui. E é interessante como ele se coloca diante de Deus. Eu quero entendê-lo. Então é tipo assim, eu sei que o Senhor existe, por isso que eu estou falando com o Senhor. Eu sei quem o Senhor é, eu só não estou entendendo aonde tudo isso vai chegar. Eu só não estou entendendo que tipo de Deus é esse que eles estão colocando diante de mim. Eu só não estou entendendo que pecado que eu tenho que confessar para que tudo isso pare. Porque o Deus que eu conheço não age assim. Age diferente. Vamos ter olhares mais sensíveis para ajudar os nossos amigos? Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção, que sejamos mais sensíveis para ajudar as pessoas. Criticar menos ou não criticar. É muito fácil criticar, é difícil estar vivendo a situação. E vivendo a situação é difícil às vezes enxergar uma saída. Sejamos estes anjos maravilhosos Teus para mostrar o caminho para as pessoas de um Deus maravilhoso, misericordioso, cheio de graça e justo. Em nome de Cristo, amém.